Hello, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ismi do Estúdio Ismi e hoje vamos começar mais um vlog. Gente, na verdade, eu já tô editando esse vlog, já finalizei ele, mas eu esqueci de fazer a introdução. Então, paciência comigo, porque esse vlog ficou longo, tá? Mas eu quero ver quem que vai aguentar ficar até o final. Fiz um kit de adesivo pra balão, gente, pra centro de mesa, tá? E aí eu esqueci de mostrar no final pra vocês, mas foram 20 unidades do mesmo adesivo pra colocar no centro de mesa e todos eles ficaram iguaizinhos assim, ó. Tive problema com o pedido, gente. Senta que lá vem história. Esse pedido deu tudo errado, gente, coitada. Assim, a sorte minha é que ela é uma cliente minha de tempo já, né? Já faz um tempo que ela não é cliente, então ela é mais compreensiva. Na verdade é difícil eu achar umas clientes meio doidas, assim. Tem, né? As clientes mais doidas, mas no geral minhas clientes são muito de boa. Mas assim, gente, eu tive problema com etiqueta de lápis no holográfico, tá? Porque a minha sorte é que eu só tinha feito 2 kits no holográfico. E aí a outra mãe que eu fiz kit na semana passada não falou nada pra mim. Ela realmente teve dificuldade em aplicar, ela se resolveu sozinha e não me falou nada. Eu até mandei mensagem pra ela perguntando se tava tudo bem, se ela tinha, como que ela tinha aplicado, né? Que eu tinha visto que tava com problema. E aí ela falou, não, fica tranquila que eu dei o meu jeito aqui e me resolvi, gente. Essa outra cliente também é minha cliente de um tempo, que ela me pede assim esporadicamente algumas coisas, ou de aniversário, ou me pede pra embalagem, sabe, de datas comemorativas pra ela vender os doces dela e tal. Então ela sempre pede uma coisinha ou outra aqui comigo. E aí, gente, ela é muito resolvidona, assim, sabe? Entendeu? Só que eu acho ruim isso no sentido de ela não me falou. Entendeu? Então eu prefiro que eu saiba pra mim conseguir consertar rápido, sabe? E aí, nesse caso aqui, ela me falou que as etiquetas estavam soltando, ela me tirou foto, fez vídeo e tal. Eu fui olhar e aí eu falei, eu acho que é o BOPP, porque o papel, gente, é de 80 gramas, mas o BOPP eu não consegui ter certeza, tá? Porque o anúncio que eu comprei, ele saiu. E até eu queria saber a marca que é esse BOPP, porque foi um BBP mais bonito que eu já trabalhei, assim, sabe? Que ele não tem emenda, ele é fácil de trabalhar e tal, só que ele é grosso, entendeu? Então eu queria saber qual que era, mas eu acho que depois eu vou ver se eu acho a nota fiscal dele. E aí ele tá abrindo, aí eu falei pra ela que hoje a gente troca pelo BOPP Brilho, que aí eu pedi, eu corri no Mercado Livre por causa da entrega, eu comprei um anúncio que tinha pra entrega no dia seguinte, porque aqui, gente, como é interior, é mais difícil conseguir entrega assim muito rápido. Geralmente são dois dias ou uma semana. E aí eu achei um anúncio que entregava pro dia seguinte, que tanto que ele já entrou em rota de entrega. E aí eu tô passando que é um vinil, porque essa mãe ela quis no holográfico. Então falei pra ela que a opção era dar um truque e passar um vinil por cima pra prender essa etiqueta. E ela falou que ela preferia que passasse o vinil. Então estou eu aqui aplicando as etiquetas com vinil nos lápis dela, entendeu? Então ela me mandou o estojinho da filha dela e eu estou aplicando. Só que aí, quando ela me mandou o estojo, ela me mandou assim, ó. Ah, e eu também junto tô te mandando um dos chaveiros, porque eu tô com dificuldade de fechar ele. Eu falei, não, manda, deixa que eu dou uma olhada. Gente, vocês vão acreditar. O chaveiro, quando o Thiago foi levar o pedido pra ela, isso ele já tinha me avisado. O pacote voou, porque ele leva preso no guidão da moto. E aí ele andando, escapou e o pedido voou e caiu no chão. Só que tinha um carro vindo atrás e aí ele parou pra esperar o carro passar pra ele buscar o pedido que tinha caído. E, gente, ele falou, eu não vi se passou o carro em cima ou não. E, gente, com certeza passou, porque o ilhós estava amassado e o fecho também estava assim meio torto. Então, realmente, você encaixava a bolinha no fecho e depois ela ia abrir sozinha porque não tava certinho, sabe? Não era só apertar, ele realmente tinha amassado torto. E aí eu falei pra ela, aí eu pedi desculpa pra ela, expliquei pra ela e falei assim, não, então se provavelmente estragou um, provavelmente estragou os outros também que estavam juntos, né? Aí eu falei pra ela, eu vou liberar outro chaveiro, se não estragou os outros, tá tudo bem, você coloca em outro lugar, ou você descarta se você não quiser, enfim, mas eu vou fazer outros pra você pra reparar, né? Aí ela falou que tá tudo bem, né, que ela não sabia se tava
danificado ou não, porque quem colocou na bolsa foi o esposo dela, então ela não sabia me dizer se tava com problema ou não. Mas enfim, gente, de qualquer forma eu vou fazer, tá? E aí, ó, tô aqui colocando as etiquetas do vinil. Aqui no negocinho e esperando, gente, chegar o BOPP de 18 micras pra mim, porque eu já tenho outros pedidos pra fazer. Daí, gente, entrou mais pedido no holográfico, tá? Ó, daqui das princesas. Entrou o que eu tenho que fazer, só que aí eu avisei essa mãe, eu falei, olha, as etiquetas maiores eu faço no holográfico, mas a etiquetinha pra pôr no lápis, eu faço no BOPP no brilho, tá? Não é no holográfico. Daí, quando a gente avisa antes de produzir assim, ninguém questiona, né? Todo mundo fala que tá tudo bem, não tem problema. E aí, eu tô esperando chegar o BOPP pra terminar de laminar, porque eu tenho mais kit de etiqueta pra soltar. Eu tenho kit de etiqueta do Carros, tem do Dinossauro, tem pra finalizar esse das princesas, tem da Balafine e tem 2 que eu ainda preciso ter certeza se vai fazer ou não, porque ela não efetuou o pagamento, né? Então eu não sei se ela vai confirmar se ela vai querer fazer ou não, que são 2 kits do Sonic. Enfim, gente, mas a gente vai correr, né, pra conseguir terminar tudo. Mas graças a Deus tá entrando bastante coisinha. Mas enfim, gente, deixa eu terminar isso aqui mais rápido. Terminei de arrumar esse pedido, gente, ó. Daí eu já fiz a aplicação de todos os adesivinhos, né, com vinil aqui na parte de baixo. Passei o dedo assim, ó, em cima da emenda para ver se ele ia soltar e parece que tá bem presinho. Então, ó, ficou aqui os lápis, aqui as canetas. A única coisa, gente, que aí eu acredito que ela não vai conseguir apontar pra cá. Mas eu acho que nenhuma criança usa o cotoquinho do lápis até aqui, né? Porque ficou altinho aqui, então eu acho que não vai entrar no apontador. Mas, ó, ficou aqui os lápis, aqui as canetinhas. Aqui eu acertei o adesivo da borracha, né? Que tava torto, né? Então eu arrumei aqui o adesivo da borracha. E coloquei aqui, ó, mais 2 chaveirinhos, que eram os que eu não sei se tá torto ou não, né? Então tá aqui, ó. E aí eu vou mandar pra ela, vou pedir ver se o Thiago consegue levar pra amanhã, ela já conseguir levar esse kit aqui lá na escolinha. Vou conversar com vocês. Coloquei até numa posição meio esquisita, gente, porque travou tudo aqui, tá? O meu Corel tá aberto com um monte de etiqueta escolar e eu vou ter que até forçar ele a fechar aqui, porque travou. Já tá um tempo aqui, já larguei ele um tempo de fazer outras coisas, mas não tá dando. E eu não tenho tempo de esperar ele se resolver, então eu vou forçar, eu vou perder uma parte dos projetos que eu tava, mas eu refaço, não tem problema, porque senão vai me atrasar. Mas é uma dica, tá? Quem mexe com Corel, faz um pouquinho do projeto, salva, faz um pouquinho do projeto, salva, porque senão, de vez em quando, ainda mais nessa época que tem muito projeto aberto, gente, eu tava com umas 8 abas abertas com projetos mais pesados, né? Porque é muito elemento, muita coisa. Então, realmente acaba pesando pra ele. E aí eu forço desligar, mas eu acabo sempre perdendo um pedacinho que eu já editei, porque ele acaba não salvando, né? Automático, enfim, gente. Mas o que eu quero muito falar com vocês é sobre etiqueta escolar, a loucura que tá aqui, tá? Eu sei que é meio chato, assim, quando eu faço um vlog muito falado ou muito reclamando. Mas, gente, é o que tá acontecendo, eu não tenho como falar outra coisa e mostrar outra coisa, tá? É o seguinte, gente, ó, muitos testes de etiqueta escolar, eu acho que praticamente todos os lápis, canetas que eu tenho por aqui estão, ó, etiquetados. Mas é porque, gente, por exemplo, ó, esse daqui é de 2023, eu até escrevo a datinha aqui, ó, pra mim lembrar depois. Esse daqui, esses 2, eu sei que é do ano passado, que é de começo de 2024, ó. Estão aqui, estão bem presinhos. É claro que, por exemplo, esse que fica mais embaixo, que eu coloco assim, ó, e ele fica batendo lá dentro com os outros, né, outras coisas, ele começa a dar uma soltadinha aqui no BOPP, mas ele tá bem preso, então quer dizer que durou 1 ano. Até mais porque essa mãe voltou, essas 2 mães que voltaram a fazer pedido comigo esse ano, então quer dizer que deu bom. Esse ano, gente, lembra que eu falei pra vocês do BOPP que tava dando problema? Eu acho que não era bem só o BOPP, tá? É o adesivo, eu acho que é coisa de lote, gente, eu tenho que ser sincera. Eu amo Masterprint, eu adoro comprar com ela, adoro a G, mas eu acho que deu diferença de lote aqui, nesse caso. Porque eu recebi, gente, um lote de papel novo e eu tinha mostrado pra vocês. E eu tava usando o antigo, o restinho que eu tinha aqui, que eu não tinha até muito adesivo, mas eu tava usando o restante que tava aqui.
E aí eu fiz a laminação ontem à noite do BLBP de 80 gramas, do BLBP de 18 micras que chegou. E ele não pregou direito certinho não, tá? Então eu acredito que não seja só o BLPP, mas seja também um adesivo. Claro que o BLPP ajuda, né? Porque ele sendo mais grosso, ele fica mais duro. Mas enfim, eu não acho que ele tá tão seguro aqui que, tipo, durar um ano, tá? Entendeu? Então não me deu segurança exata. Daí eu fiz um teste de uma ideia bem doida que eu tive ontem. E eu fiz uma dupla laminação nas etiquetas de lápis, tá? Só nos de lápis. Então eu fiz assim, ó. E esse daqui das princesas eu fiz desse jeito. Que é só, mas é só o de lápis. Ó, tá vendo que eu fiz ele com duplo aqui, ó? Então eu fiz a laminação no holográfico, que essa mãe queria no holográfico. Então ele tá aqui, ó, com holográfico. É que a luz, gente, não ajuda. Mas, ó, ele tá no BOPP holográfico. Eu fiz a laminação, fiz o corte. Claro que aí, salvando, né, eu fiz um quadrado maior, englobando todas as etiquetas e livrando a marca de registro. Eu limpei esse adesivo, né, tirei o excesso aqui de adesivo e mantendo aqui a bordinha pra deixar a marca de registro pra mim conseguir cortar de novo em cima, certinho nos lugares. E aí eu fiz o corte de um quadradinho maior, ó, e depois que eu fiz a laminação a frio, tá? Daí eu fiz uma laminação a frio por cima. Coloquei de novo pra cortar usando aqui as marcas de registro. E aí ele vai ficar assim, ó. Cortadinho com uma... Tá vendo? Aqui é adesivo, ó. E aqui fica uma partinha de laminação a frio. Então, quando você envolve ali o lápis, ele ainda tem um reforcinho só do vinil por cima. Claro, gente, que isso aqui não é barato, tá? Porque é um vinil de laminação a frio, se você for ver, não é tão barato assim e tal, mas é uma segurança. Como a etiqueta escolar tem uma margenzinha boa, eu resolvi fazer assim pra mim ter certeza de que eu não vou ter mais reclamação, de que eu não vou ter problema com a etiqueta escolar. Só que aí hoje eu abri um novo pacote desse novo, né, do novo pedido que veio, né, da minha recompra de adesivo. Gente, não é que colou direito? Quer dizer, assim, eu não sei se assim, né, vai durar, porque eu acabei de colar, mas eu senti que ele já colou melhor. Tá vendo? Aqui, ó, eu colei nessa caneta e aí eu até passei a unha aqui, parece que não saiu. E eu colei nesse lápis aqui também. Esse lápis parece que a pontinha tá querendo dar uma desgrudada. Mas agora eu não sei se eu faço daquela dupla laminação, eu arrisco e faço tudo assim. Só que eu tenho medo de dar problema, sabe? Porque como eu já tive problema com eu tô com receio. Mas eu tô bem na dúvida, então eu vou liberar todas as outras etiquetas, porque pra todas essas mães... eu tô dando prazo até sábado pra poder entregar, tá? E aí, eu vou eu vou fazer todas as outras e vou deixar só as de lápis pra trás, pra deixar isso aqui pelo menos um dia, pra ver se não realmente vai prender ou se vai soltar. Mas o que eu fiz? Eu encapei e eu rolei assim em cima da mesa, assim, sabe? Pra pressionar bem em cima da emendinha, eu rolei ele em cima da mesa pressionando. Enfim, gente, coisas que agora eu tô bem confusa, não sei como que eu vou fazer ainda, mas eu vou liberar o restante das etiquetas. E uma dica que eu quero dar pra vocês sobre etiqueta, eu sei que eu tô falando mais já, mas eu acho que funciona, principalmente pra quem tá começando e não tem clientes sobre isso, criar anúncio no Facebook, tá? Eu sei que muita gente já nem usa Facebook, né? Ou não tá lá, eu mesmo não uso Facebook, mas eu comecei esse ano a fazer anúncio lá. Principalmente coisas assim, tá? Então, por exemplo, eu criei um anúncio lá dentro do Marketplace do Facebook de etiqueta escolar. Então, eu coloquei lá foto, né? Eu coloquei a foto da etiqueta escolar, das artes, dos tamanhos, de tipos de kit, né, que eu sugiro. Então, sugestão de kit, tal, PMG. Eu coloquei tudo lá dentro com preço e tal, opção de holográfico, opção sem. Eu fiz ali e postei lá no Marketplace. E eu compartilhei esse anúncio que eu fiz dentro do Marketplace em alguns grupos do Facebook aqui da minha cidade, tá? Nem todos os grupos da cidade aprovam, né, você publicar lá dentro, mas aí, né, se não aprovar não dá nada. E eu postei em alguns grupos que tinham aqui da minha cidade. E tem bastante gente vindo me perguntar sobre as etiquetas escolares. O problema disso é que vem todo mundo em cima da hora, todo mundo larga pra em cima da hora. Muita gente, a aula vai começar segunda-feira e as mães estão doidas hoje vindo atrás de etiqueta escolar.
Então, uma coisa também muito legal que eu tentei fazer, não deu muito certo, mas eu tentei fazer para as mães que fizeram etiqueta comigo ano passado, eu mandei mensagem perguntando se elas iam precisar de etiqueta escolar pra tentar adiantar esses pedidos. Não adiantou, gente. Uma só fez pedido, antecipou o pedido, o restante deixou tudo pra em cima da hora. Mas é bom pra você tentar adiantar e conscientizar essa mãe pra tentar puxar essa etiqueta pra frente. O problema é, se ela não comprou os outros materiais, ela não sabe ainda sobre o que ela vai comprar os outros materiais, elas ficam muito inseguras de que arte vai usar na etiqueta, né? Então, por exemplo, se ela não comprou a bolsa, não comprou o caderno, enfim, muitas esperam comprar todo o material para depois pedir etiqueta para saber o tema que vai pedir, né? Como vai querer a etiqueta. Que é complicado, porque todo mundo vem em cima da hora. Então, eu acredito que eu não vou conseguir atender todas as mães, só se elas aceitarem levar etiquetado não no primeiro dia de aula, porque realmente eu acho que não vai dar tempo de atender todo mundo. Mas é uma dica, né? A gente tenta. Se vai dar certo, eu não sei, mas a gente tenta. Então, assim, eu já entreguei algumas etiquetas escolares. Eu vou tentar eu não consigo mostrar todas, né? Mas eu vou tentar mostrar o máximo que eu conseguir aqui pra vocês. Estou mexendo agora na arte de uma etiqueta da Bala Fine, que é um tema que eu nunca tinha feito. Então, eu montei uma artezinha que ela mandou a foto de um caderno de inspiração. E eu fiz parecido com um caderno, né? Usando elementos parecidos que lembrassem. E aí eu dei umas modificadas, mas ela aceitou, entendeu? Então eu tô agora configurando pra poder cortar. E aí eu tenho mais artes pra montar, pra fazer. Eu não compro, gente, aqueles kits prontos que tem um monte de arte pronta, tá? Eu gosto de eu mesma montar, que dá muito mais trabalho, porque tem que procurar a imagem, tem que e tudo mais, entendeu? Então dá um pouquinho mais de trabalho. Mas por enquanto eu prefiro fazer assim. Então vamos lá, que eu preciso terminar muito e hoje eu vou ter que puxar até um pouco mais tarde. Mas né, quem quiser anotar as dicas, a gente tenta, né? E se você também tiver uma dica pra, né, facilitar e, enfim, me deixa aqui nos comentários. E uma coisa também que eu vou fazer ano que vem, gente, ano que vem não, esse ano que eu anotei aqui, por causa desse problema que eu tive com a etiqueta esse ano, eu anotei aqui, ó, no meu planner, pra novembro, eu comprar um lote maior de papel, 80 gramas, tá? Não sei ainda se vai ser na Masterprint ou se vai ser de outra marca, mas eu anotei aqui pra comprar um lote de papel maior, né? Pra conseguir segurar até janeiro. E aí eu fazer esse teste antes pra ter certeza absoluta que não vai dar problema na etiqueta. Então liberar um kitzinho tanto pra foto quanto pra mim poder entender, né? Se o material que vai funcionar ou não. Enfim, né, coisas que a gente vai tentando ajustar, mas eu anotei aqui pra mim não esquecer, porque, gente, eu geralmente, quando eu vou liberar alguma arte, né, independente do que seja, eu sempre coloco uma ficha técnica, geralmente de impressão, tá? Pra me lembrar da configuração de impressão que eu usei e não precisar, se precisar reimprimir aquela etiqueta, ou adesivo, enfim, o que for, eu não preciso ficar testando configuração de novo. Então, eu salvo a configuração que eu usei para impressão, principalmente para impressão. Mas se é uma coisa um pouco diferente, às vezes eu também coloco o papel que eu usei, gramatura, se aconteceu alguma coisa durante aquela produção, por exemplo, eu precisei laminar, enfim, o que foi, que material que eu usei, micra de BOPP. Às vezes, não sempre, praticamente, eu não anoto tanto isso, porque eu não varia tanto o material, né? E eu anoto muito a configuração de impressão. Só que etiqueta escolar, gente, eu não anotei nada. Eu olhei todas as abas de etiqueta escolar. Eu não sei se foi na correria, eu não lembro, eu não anotei nada. E aí eu não tenho como saber exatamente, por exemplo, a mica que eu usei pra fazer a laminação. Mas esse ano eu já vou deixar salvo ali, eu salvei um negocinho, né, uma página ali de arquivo de gabarito de etiqueta escolar, né, pra deixar mais ou menos organizado ali, pra me facilitar na hora de montar as artes. E aí ali dentro eu vou colocar certinho o que eu fiz, colocar fornecedor, colocar tudo, tipo uma ficha técnica mesmo, porque como é uma coisa que a gente não faz sempre, de um ano pro outro, gente, eu não lembro, não adianta, minha memória é péssima, eu sou muito ruim de memória, se eu não anotar, gente, é muito difícil conseguir lembrar se é muito tempo assim depois. Entendeu? Então, eu vou tentar me ajustar assim. Eu sei que tô falando demais, gente. Eu não sei nem se vocês gostam dessa parte, assim, mais de, né? Enfim. Mas é isso. Agora, vamos correr, gente. Porque eu já tô recebendo mensagens de mães aqui, ó. Me pedindo etiqueta escolar. Então, pera lá. Que eu já volto pra mostrar pra vocês. Ó, gente, pra vocês verem. Geralmente, eu coloco isso aqui, ó.
dentro do... Isso aqui é dentro do Sigmaster, tá? Ó, é o Sigmaster, eu coloco isso aqui, ó. Que é a impressão, então eu coloco aqui, ó, que eu imprimi no mate, na qualidade alta, no padrão RGB 2.2. Eu, normalmente, imprimiria isso aqui como 1.8, tá? Pra ele ficar mais clarinho. Só que, como eu tô usando o holográfico, que ele tem um fundo branquinho, ele não é tão transparente, então ele altera um pouquinho a cor. Então eu saturo um pouquinho aqui na cor, deixo mais intenso, por isso que eu tô colocando o gama 2.2. E aí, quando eu faço a laminação, ele dá uma chegada na cor, porque ele dá uma clareada, né, com esse BOPP aqui, ó, tá? Específico, mas é por causa disso aqui. E aí, eu sempre gosto de colocar aqui, ó, eu mexo um pouquinho brilho, nem sempre coloco, geralmente coloco 2, tá? Às vezes coloco 5, mas geralmente coloco 2. E saturação, geralmente 10 ou 15, então eu sempre deixo aqui dentro pra mim lembrar, se eu precisar imprimir outra etiqueta, eu já tenho salvo a configuração, eu não preciso ter o risco ali de imprimir com uma cor diferente. E aí, se eu for fazer, gente, geralmente no Corel, eu também coloco essas mesmas informações. Porque, por exemplo, se eu precisar fazer uma etiqueta com o nome de outra criança com essa mesma arte aqui, eu não preciso abrir o Sigmaster desse daqui. Eu já, quando eu tô montando a arte lá, eu já vou ter a configuração. Então, eu deixo quando é assim, né, que pode ser que troque. Se for uma logo de alguma cliente, alguma coisa assim, não. Porque só ela vai me pedir aquilo. Mas se for assim, nesse caso, ó, que pode ser que tenha pedido dessa mesma arte com outro nome, daí eu coloco essa configuração aqui. E aí eu deixo anotado, ó, que é uma folhinha só que eu preciso imprimir, uma folhinha, e aí eu deixo assim, ó, salvo certinho pra mim conseguir lembrar depois como é que eu fiz. Ó, impresso ficou assim, ó. Então, ele fica com uma cor mais intensa, né? Um pouquinho mais escuro do que ficaria. Mas é como eu vou passar o BOPP, que ele tem um fundinho mais branquiçadinho, daí ele vai chegar na cor. Eu tô usando, gente, eu não vou lembrar a marca, tá? Eu vou ver se eu encontro o nome da loja pra mim tentar comprar depois ou ver certinho qual que é, mas eu vou ter que olhar, procurar a nota fiscal desse pedido pra ver certinho que BOPP que é esse. Mas ele tem um fundo mais branquiçadinho, ó. E aí eu vou fazer a laminação e depois o de lápis eu vou passar o vinil por cima pra ter certeza e garantia, né? Mas ele ficou assim, ó, impressinho. Tá terminando de imprimir ali. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu tô fazendo, ó. Então aqui eu já fiz a laminação holográfica. Eu cortei já, então eu fiz o primeiro corte e agora eu vou tirar, ó, tá vendo? Que eu mantive aqui a marca de registro e eu vou tirar só o meinho aqui, porque eu criei esse quadrado em volta de todos os cortes pra mim conseguir tirar sem eu precisar tirar aqui as marcas de registro, ó. Então eu vou tirar aqui, ó, enroscou um cantinho aqui, eu vou puxar, acho que eu vou cortar pra não ter perigo, não cortou direito, ó, eu vou, acho que puxando dá, ó. Agora aqui, ó, que eu já tirei e ficou só o adesivo cortado, ó, tá vendo? Só tá o adesivinho cortado aqui do lápis, tá? E aqui eu fiz ao contrário, ó, então aqui eu deixei uma margenzinha, ó, de sobreposição na arte, tá? Eu fiz assim, ó, aqui tá o nome da aluna, aqui os bichinhos da Fini que a mãe escolheu, e eu deixo esse pedacinho aqui, ó, sem nada, porque ele vai sobrepor. Quando enrola no lápis, essa parte de cima aqui, ela vai passar por cima e vai sobrepor essa parte aqui, tá? Pra ele ficar mais presinho. Eu sempre fiz assim, deixei sempre uma partezinha aqui pra sobrepor. Só que agora eu tô passando o vinil por cima por causa daquela questão que eu tô com medo de soltar, né? Então, ó, tá vendo que ele tá aqui cortadinho só. E aí eu sempre aviso a mãe pra ela cortar, que ela começar a pregar, né, com essa parte de baixo. Então primeiro ela cola aqui e depois ela enrola outra parte. Como eu vou colocar o vinil e o vinil vai sobrepor, gente, ele vai ter que passar aqui pra cima, porque como essa parte aqui, ela vai colar primeiro, então a sobra do vinil tem que estar aqui na parte de cima. Aí, gente, já chegou, eu não ia colar agora, né, eu ia colar só amanhã, mas já que chegou, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu comprei um contact 50 micras, ó, 50 micras, porque ele é mais fininho, e aí aquela minha preocupação de ficar muito grosso já diminui, ó. Então ele é bem fininho. Eu vou tirar uma ponta, só uma pontinha, gente, aqui, ó, e eu vou dobrar pra só facilitar na hora de que eu for aplicar, ó. Então eu tiro só uma beiradinha aqui. Ó, vou dobrar aqui pra ficar só um pedacinho aqui. E aí eu venho e aplico
aqui por cima, tá? Eu cortei mais ou menos o tamanho da folha A4, tá? Pra ele ficar grandão, pra não ter perigo de faltar um pedaço, alguma coisa assim. Mas se alguém, sei lá, né, gente? Eu acho que ninguém vai fazer isso aqui, só eu. Mas se alguém for pensar em fazer alguma coisa parecida pra alguma coisa, faz um pouquinho maior, porque aí você não tem o risco de ficar preocupada de faltar ou de alguma coisa assim, tá? Ó, colei essa partezinha aqui de cima. Vou pegar aqui uma espátula e aí eu vou puxando aqui, laminação normal, tá? Puxo aqui a pontinha e vou passando a espátula, ó. Apliquei aqui, ó, o vinil aqui por cima de tudo. Agora eu vou colocar numa base, tá? Eu prefiro colocar numa base pra ficar mais segurinho. E aí eu vou colocar pra cortar só, de novo, gente, usando essa marca aqui de registro, ele vai cortar agora só o vinil, o contact, na verdade, né? Ele vai cortar só o contact, porque a etiquetinha aqui já tá cortada. Que já tá cortadinho, eu vou tirar todo o adesivo que tá aqui, ó, da sobra, tá? A borda, onde tem a marca de registro, ó, eu vou tirando tudo pra deixar só o adesivinho do lápis. Então, a gente acaba verificando pra ver se tá cor tudo certinho, ó. Aqui, ó, deu uma enroscadinha. Depois eu dou uma olhadinha mais de pertinho, ó. Então, aqui eu tô vendo que eu vou precisar aumentar um tiquinho a força, porque, ó, tem alguns lugares que tá enroscando. Mas mesmo assim eu acho que vai dar certo, ó. Vai sair tudo. Ó, estragou um que ficou, tirou, ó, e não cortou, ficou assim. Mas eu acho que dá pra dar uma ajeitada. Mas isso aqui eu vou aproveitar esse e vou fazer um teste, ó. Já que saiu um desse, depois eu corto o outro. Ó, tá assim, tá vendo? Que tem aqui o pedacinho do vinil. Vou pegar aqui um lápis, ó, e vou aplicar. Aqui ajuda, porque como ele é sextavadinho, é mais fácil de colar ele bem retinho, né? Ó, você coloca ele já na direção aqui do frisozinho, ó. Eu colo primeiro essa parte aqui, ó, onde tem a margenzinha aqui, e aí eu vou empurrando ele e vou girando, ó. Tá vendo que aqui ele vai sobrepor, ó, uma ponta na outra? Então, eu aperto bem a ponta de baixo, sobreponho a ponta de cima e ainda tem essa margem de segurança aqui, ó. Não sei se dá pra ver, porque é transparente, né? Essa margem de segurança aqui, ó, que é só onde tá só o vinil. E aí, quando você vira, assim, ele inteirinho, é difícil de achar até onde tá a ponta pra precisar descolar alguma coisa assim, ó. E aí, ele fica bem presinho. O contact, gente, eu comprei aqui na minha cidade mesmo. Provavelmente vai ter outros lugares mais baratos, né? Mas aqui eu comprei esse de 50 micras, ó. Ele foi R$4,50 um metro. E aí, de largura, eu consigo cortar duas folhas assim. E aí, de comprimento, pra dar 1 metro, se for, eu acho que dá pra cortar 6 folhas inteiras, né? 6 folhas ainda vai sobrar um pouquinho. Só que aí eu comprei 6 metros corridos, né? E aí dá pra aproveitar um pouquinho melhor daí. Mas aí eu comprei pra deixar garantia aqui. Aumenta um pouquinho o custo das minhas etiquetas, mas, gente, paciência, né? E aí agora vou fazer assim, que aí eu tenho a segurança de que vai dar certinho, ó. Vou deixar esse aqui guardadinho pra mim ver, né? Se não tem perigo nenhum, mas eu acredito que não, gente. Porque é bem difícil de achar até a ponta. Onde que tá a ponta pra tirar. Mas enfim, ó, ficou assim. Acabei de fazer aqui esse topo de bolo, gente, bem simplesinho, tá? Daí aqui, ó, laminadinho na frente do bolo. É um bolo quadrado de 30 centímetros. Esse não vai ficar tão cheio, gente, porque eu não conheço desenho. Eu não sei todos os elementos que deveria ter, sabe? Ele só queria, o menino queria esse personagem nessa posição. Agora, de restante, foi coisas da minha cabeça, tá? Então, eu descobri que ele é desse desenho. É duro, né? Assim, a gente não sabe. E aí eu peguei a logo pra colocar na frente. Eu sei que ele usa essa máscara, porque quando eu tava pesquisando uma imagem com a qualidade um pouquinho melhor, eu vi que ele usava essa máscara. E aí eu coloquei só a idade e o nome, porque
É o que eu consegui, mas ele gostou. Eu mandei pra ele, ele gostou desse jeito, então eu fiz do jeito, né, que deu. Mas eu não conheço esse desenho, gente. Olha assim. Aí aqui eu deixei vazadinho mesmo, eu não deixei todas as letras vazadas, mas eu achei legal ficar vazado. Não sei que cor que vai ser o bolo, ó, mas ficou assim. Tô imprimindo agora, gente, essas etiquetas aqui, tá? Essa mãe é aquela mãe que eu falei pra vocês que faz ao terceiro ano que ela tá pedindo etiqueta. Só que tem um detalhe, gente. Essa mãe em específica, ela só compra etiqueta no vinil. Ela não compra no papel. Ela falou pra mim que outras vezes, antes dela comprar comigo, ela já tinha feito no papel e não durou o ano e ela não gostou. E depois eu falei pra ela, é um pouquinho mais caro, mas eu faço. Daí ela pegou e ela sempre pede no vinil. A única coisa que eu faço no papel pra ela é o de lápis, que aí o vinil é grosso, né, pra encapar lápis. Mas isso também ela já sabe que eu já conversei com ela já, então o nosso combinado é assim. E detalhe, gente, ela gosta sempre de fazer essa etiqueta com a lateral com corte especial, sabe? Não só quadradinha. Ela é a única cliente minha que ela monta desse jeito e aí eu só crio o corte maiorzinho, sabe? Aí como eu falei pra ela, como tem as bochechinhas aqui, vai ficar com a borda branca ou eu tenho que tirar essa parte, né? Mas aí ela falou que pode ter a bordinha branca, então todas elas vai ter a bordinha branca. E daí ela me manda tudo por e-mail e certinho assim, ó, tantas dessa, tantas dessas, tantas dessa e mais ou menos o tamanho que ela quer. E claro que nunca tá no tamanho exato, então eu sempre adapto, mas ela também sempre sabe disso. Então é assim que eu faço. E detalhe, gente, ó, aqui na configuração de corte, como eu falei pra vocês, vinil, tá? Em específico, eu já errei muito nisso. E vinil, eu sempre faço a impressão no gloss, tá? Em modo padrão. Então, quando eu venho aqui fazer a configuração de cor, se eu faço a mesma configuração que eu uso pra papel, depois ele migra toda a tinta e ele borra inteiro com o passar do tempo, tá? Na hora não, mas depois com o passar do tempo, ele acaba borrando, ó. Então, eu venho aqui e eu coloco, ó, aqui no tipo de papel, papel gloss, qualidade padrão. Aí aqui é a configuração de cor, né? Então aqui, como ela tem uma corzinha assim, ó, principalmente a gatinha pretinha aqui, que ela não é um preto, né? Ela é quase um cinza escuro, ela não chega a ser preta. Mas aqui, ó, eu coloquei como... Eu sempre faço assim, gente, pra achar a cor. Quando tem cor de pele, que mesmo sendo um desenho igual aquele topo de bolo que eu mostrei pra vocês, mas que remete à cor de pele, eu sempre uso o padrão modo de cores Epson, tá? Que aí não fica tão distorcido. E aí eu sempre faço assim, quando é foto, coisa de pele, ou se tem uma cor que não é tão acesa, eu tento sempre aqui no padrão Epson. Se for uma cor que seja assim, ó, que por mais que seja, né, um bichinho aqui, né, e tal, mas que eu quero uma cor mais viva, mais acesa, eu sempre uso o modo de cores RGB, tá? Que é pra ficar uma cor mais viva. E aí aqui, nesse caso aqui, eu coloquei o gama de 2.2 pra ficar um pouquinho mais escuro, né? Então eu puxei a cor um pouco por causa da gatinha preta. Aqui acinzentada, né? Que não é preta, né? Mas pra gatinha mais acinzentada, pra ela ficar um pouquinho mais escura e não ficar tão clara. Então eu faço essa mudança e aí aqui embaixo também, ó, eu acabo fazendo uma configuração assim, ó, de brilho. Coloquei um pouquinho menos por causa da gatinha, mas aí pra bater a cor depois na parte roxa, no restante, eu uso a configuração pra todas, tá? Então eu coloquei brilho menos 5, contraste 5 e saturação 15. Então eu fiz assim pra chegar nessa cor. Então, às vezes eu venho e eu faço impressão assim, ó, no cantinho da folha de 1 ou 2 e eu vou testando pra ver se a cor tá ok, se eu gosto, antes de imprimir uma folha inteira. Então eu gosto de trabalhar assim. E vamos lá agora fazer a laminação e o corte aqui dos vinis. E detalhe, gente, vinil, eu ainda não me acertei com laminação quente, tá? Eu não sei o porquê. No vinil, a laminação com BOPP, me deu certo pra mim fazer a laminação com o BOPP holográfico, não cria bolha nem nada. Agora, com todos os outros, eu não testei numa micragem mais alta, mas todos os outros BOPPs que eu testei, ele cria bolha aqui no meio. Ele enche de bolha. E aí, gente, eu já testei com a temperatura mais baixa que tem, com a mais alta, com a média. Eu já tentei de vários jeitos, eu não consegui me adaptar.
Então, sempre quando é no vinil, eu faço laminação a frio, tá? Então, até agora eu tô trabalhando desse jeito. Eu quero ainda comprar um BOPP mais grosso, de 27 micras, mais ou menos, né? Que é um pouquinho mais grosso pra mim tentar fazer a laminação no vinil pra ver se vai dar certo. Então, eu vou precisar comprar ainda pra testar, mas por enquanto eu tô fazendo laminação a frio. Tem alguém aí ainda, gente? Porque, olha, se o outro eu falei que ia ficar longo, mas eu consegui cortar muita coisa. Porque no outro eu não falei tanto. Eu gravei muito takezinho, sabe? Coloquei a câmera e fiquei fazendo as coisas. E aí eu acho que ficou um vídeo mais cansativo, mas eu acabei tirando várias coisas dele. E aí ele ficou curtinho. Agora, esse aqui, gente, eu mais matraquei que tudo. Então, eu acho que esse daqui vai ficar comprido mesmo. Então, se você ficou até aqui, gente, deixa um emoji de volta às aulas. Qualquer coisa relacionada à volta às aulas. E, gente, tô terminando aqui, ó, de fazer a laminação a frio. Esse aqui é tudo etiqueta de vinil, né? Como eu mostrei pra vocês. E aí, falta só mais, ó, 3 folhinhas pra mim terminar de laminar. E aí, depois, eu já tenho outros 2 kits adiantados, né? Então, eu vou ter, ó... Eu hoje ainda quero soltar um da My Little Pony, que a mãe acabou de mandar ali uma alteração só em uma letra ali, que tem um detalhezinho de coração, e ela quer uma letra sem detalhe. E aí depois eu tenho mais outros 2 confirmados, só que eu vou soltar amanhã, porque eu acho que eu já tô, né, não sei se eu vou conseguir puxar até mais tarde, porque eu não configurei nada, só mandei a arte, ela aprovou e eu preciso configurar, corte, tudo. Então eu acho que eu vou deixar pra amanhã, que aí eu já vou estar mais tranquila. E depois tem mais 2 que a mãe não me confirmou o pagamento, então eu não fiz, mas eu vou mandar mensagem pra ela perguntando, que às vezes esquece, né? Ou se ela realmente não vai fazer. Então tem mais ali desses 2 pra confirmar se vai dar certo ou não. Mas enfim, gente, vou finalizar por aqui, porque haja paciência pra assistir um vídeo longo desse. Mas enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Beijo, tchau!